E aí, pessoal, vamos para mais uma parte da entrevista da Linhagem Cast com André e Gabriel Alba, que conversa com Alex Ruffo, que cobriu toda a rivalidade que o Ayrton Senna teve na Fórmula 1, com Piquet, Prost e Schumacher. Mas na série, a disputa que teve mais relevância foi com Prost, e também que mais emocionou o público que via na TV. E para dar mais emoção, curta o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos, principalmente quem curte a Fórmula 1. O que é mais importante, inscrevam-se no canal que vai ter mais vídeos como este. Vamos lá ver o vídeo? Porque assim, se a gente for fazer uma análise, para mim já tá muito claro que houve uma intervenção muito grande da família do Ayrton Senna na série. Não passando pano para Netflix, mas muitas coisas deixaram de ser faladas por conta da família. Mas se a gente for analisar, a rivalidade com o Prost, ela foi muito bem construída na série. Sim. Só que ele teve outros rivais. Ele teve o Piquet, que foi um rival. Sim. Ele teve o Prost, ele teve o Schumacher, Sim. ele teve o Nigel Mansell. Sim. Só que eles escolheram só desenvolver aquele momento do Senna com o Prost. Da mesma forma como eles escolheram. Se o Senna teve duas namoradas, que foi a Xuxa e a Adriane Galisteu, eles escolheram uma, né? Era meio óbvia essa escolha por conta das diferenças da família com a Adriane Galisteu. Você acha que o fato deles não terem destacado as rivalidades do Senna com o Piquet, com o Mansell e com o Schumacher, esvaziou um pouquinho da história dele como piloto? Eu acho que não, Gabriel. Eu acho que ali, nesse ponto eu não critico, porque a rivalidade Senna-Prost foi a mais forte. Ela foi muito icônica. Eu acho que o produtor preferiu não pulverizar as rivalidades, porque é maior mesmo, porque teve com o Mansell, não teve na pista tanto com o Piquet, né? Porque o Piquet, depois do terceiro título em 87, ele já meio quis... Ele falava isso, né? Assinava contrato para ganhar dinheiro e um abraço. Então já estava satisfeito. Ele chegou a fazer um contrato que ele se deu muito bem, milionário, que ele não tinha mais salário, ele ganhava por sucesso, por pontos. Segundo ele, foi o ano que ele mais ganhou dinheiro. Então, para ele já estava. Ele não foi... Quando o Ayrton estava começando, ou seja, estava com a faca no meio dos dentes. Então... Eu não vi na pista muito essa rivalidade Ayrton com o Piquet. Com o Mansell teve na pista, mas os dois se davam muito bem. Com o Schumacher teve alguns problemas, mas mais do Schumacher até com outros pilotos e com Senna. Uma das coisas que não veio à tona, mas o Ayrton já tinha morrido, mas pouca gente fala, que certamente em 94, quando o Schumacher foi campeão, aquele carro estava fora do regulamento. Todo mundo via que estava fora. Tinha alguns gadgets eletrônicos que já não eram permitidos. Parece assim que foi desenhado para que a Benetton aquele ano fosse campeã do mundo e todo mundo sabia disso. E tem um comentário do Ayrton com o Ron Dennis no começo do ano, porque você pode reparar, no começo da temporada de 94, a Williams andava sempre à frente da Benetton. Todas as provas o Ayrton largou na pole e depois ou rodava, ou batia, ou saía e tal, mas era um carro inguiável. Até ele falou, o comentário dele quando ele andou a primeira vez no treino foi, logo na minha vez, ou seja, o carro estava tão bom até ali, andou bem com o Prost, andou bem com o Mansell, andou bem com todo mundo e mudaram o regulamento. Ele mudou para Williams em 94, né? De 93 para 94 ele assinou e foi para Williams, pegou todo mundo de surpresa, porque muita gente imaginava, como eu, que ele iria para a Ferrari. O sonho dele, já tinha declarado, inclusive, para o comendador Enzo Ferrari, que um dia ele iria para a Ferrari, o comendador queria ele na Ferrari, diferente do Piquet, por exemplo, que declarou um dia que o Enzo Ferrari era um velho gagá. Então, ali o Nelson fechou as portas da Ferrari para ele. Mas o Ayrton iria um dia para a Ferrari. Como eu tinha certeza que o Hamilton iria um dia para a Ferrari. E vai. O ano que vem ele já está sentado na Ferrari. Eu acho que é o sonho de todo piloto. Mesmo que não esteja tão competitivo, é desenvolver o carro como o Schumacher fez. A Ferrari
ela tinha um jejum de 21 anos sem título, o último tinha sido em 79 com o Jody Scheckter, e entra o Schumacher para a Ferrari e tem uma sequência enorme com um time que ele ajudou a formar, com Ross Brown e com Jean Todt. Então, eu estou me atropelando aqui, mas só para curiosidade, claro, né? Perguntaram para o Schumacher qual era o maior problema da Ferrari na época, quando quebrava o carro e tal, e ele falou: a equipe é um casino é bagunça, né? Em italiano, mas só não é mais porque não tem alguém aqui no comando italiano, senão ia ser muito pior, porque era um Jean Todt francês e um Ross Brown inglês. Então, essa era a história da Ferrari na época. Mas, enfim, as rivalidades eram muito fortes, o carro do Ayrton estava muito ruim, essa Williams em 94, embora ele sempre largasse na frente, ou seja, ele tirava no braço a diferença, mas depois o carro não tinha consistência, e a gente viu tudo o que aconteceu. O Ayrton brigava com o carro, ele ia acima do limite sempre para tentar fazer alguma coisa e não conseguiu fazer absolutamente nada em 94. Ô Rufo, essa questão, isso que eu acho que assim, a série retratou muito bem o Senna perfeccionista e obcecado, principalmente naquela corrida que ele estava em primeiro. E os caras falam, meu, Mônaco. Já ganhou, fica tranquilo. 1988. Fica sossegado, você já tá em primeiro. Dava pra perceber isso na pista, os profissionais sempre conversavam sobre isso, porque isso acabou fazendo parte também de quem é o Ayrton Senna. Vocês tinham essa expectativa de tipo, pô, a gente tem corrida hoje, o Senna hoje vai quebrar o carro, vai explodir o carro hoje, eu teria. Vai explodir o carro hoje. Pra gente tava assim, mesmo o jornalista, e isso não é só do público aqui no Brasil, o Ayrton, isso começou antes, né? Não dá para desmerecer o que o Emerson fez, lógico que o Piquet, mas o Ayrton, ele foi o cara que fazia as pessoas ficarem acordadas de madrugada para ver um treino, não era para ver da Austrália, ver classificação na Austrália, ver classificação do Japão. E nós jornalistas, eu na verdade, eu era fotógrafo. Então o meu era menos frustrante, por exemplo, que Flávio Gomes, que o Nilson César da Jovem Pan, que o Luiz Roberto, Mário Andrade Silva. O Luiz Roberto hoje, que está na Globo, faz futebol. Cara, eu adorava ele na pista como, eu acho que era ou Rádio Globo ou CBN, não lembro qual das duas. E tem até um momento com ele que até hoje ele me agradece. A gente tá em Mônaco, só pra você ver como os caras eram fanáticos por futebol. Aí o Luiz Roberto pede pra mim: Alex, você já esteve aqui no estádio de Mônaco, estádio de futebol de Mônaco? Eu falei: já, por fora. Dá pra gente ir lá? Eu falei: podemos tentar, tava fechado o estádio. Aí eu cheguei pro porteiro, expliquei pro porteiro, pro cara que tava tomando conta, ali, olha, repórter do Brasil, acompanha futebol, tá aqui pra acompanhar o Senna. Falei o nome Senna. Vocês são brasileiros, tal, Ayrton Senna, não, claro, só vou pedir uma gentileza, não pisem no gramado, ou seja, pisem no gramado. Palavra. Então fiz uma foto do Luiz Roberto no gramado, que ele fala que até hoje guarda, e com muito carinho também esse momento, mas enfim, todos nós ficávamos frustrados quando não largava, olha só, porque a gente tá mal acostumado, cara, quando não largava na pole, ou quando não vencia a corrida, mas o Ayrton também. Eu presenciei uma corrida do Ayrton que largou na pole, venceu a prova e fez a volta mais rápida, termina a corrida, ele vai reclamar com o Ron Dennis e que o Joe Ramirez, o mexicano, que ele adorava, que era o chefe dos mecânicos, que o carro não estava bom, que ele poderia ter problema com aquele carro. Só para você ver o nível de perfeccionismo, não bastava vencer. Tinha que ter excelência. Ou seja, a diferença ele tirava na mão. O Prost chegou a declarar uma época que o problema é que o Ayrton tinha 1 segundo no pulso. Que isso era difícil superar. Ou seja, não era no carro, não era no acerto do carro. Eu presenciei uma outra situação em 1989, acompanhando o treino, a classificação dentro do box do Ayrton. A gente não podia passar aquela faixa do pit lane, mas podia ficar ali dentro como convidado. E naquela época tinha o carro que eles chamavam de carro reserva. Você tinha um carro de reserva. Se batesse o carro numa largada, você já deve ter visto várias vezes essa imagem, você saía correndo pro pit, pegava outro carro, montava e podia alinhar de novo no grid. Hoje não existe mais isso. Só que esse carro reserva, na classificação, existia um revezamento de prova para prova que cada piloto ia usar. Por exemplo, chegou em Mônaco, era a vez do Prost usar o carro reserva na classificação. Se alguém batesse o carro, não.
Você tinha um carro reserva, por exemplo, na largada você podia pegar o carro, mas só não durante a corrida, né? Mas na largada deu algum problema, o carro deu um pau qualquer, ou não largou, você podia ir pegar esse carro reserva por algum motivo, não durante a corrida. E ali era do Prost. Eu nunca vi coisa igual, cara. O Ayrton saía para volta rápida, marcava um tempo. O Prost saía, não conseguia marcar aquele tempo. O Prost saía do carro que ele estava, pulava para o reserva para tentar marcar o tempo melhor. O Prost conseguia fazer aquela volta, né, no limite. O Ayrton ia lá com aquele mesmo carro e fazia uma volta mais rápida. O Prost voltava para outro carro, porque nesse meio tempo já tinha pedido para os caras mudarem o acerto daquele carro. E ficava pulando do carro reserva um lado para o outro e não batia o Ayrton. Ou seja, o Ayrton com o mesmo carro, com a mesma tocada, né? Mais rápido só. Então isso eu vi e falei, cara, que isso? Né? Ou seja, você via o desespero do Prost de ter pego um companheiro de equipe como o Ayrton. Tanto que no filme mostra isso, e teve, na série mostra isso, quando eles já estão bem, em 94, estão conversando, que o Ayrton se aconselhou com algumas pessoas, inclusive com o Prost, com o Niki Lauda, com muita gente, puta, não corre. Sobre ele a falava, pista, não tem, né? Pista, não tem correr, segurança, aquilo tudo. E teve esse papo, ele falando com o Prost... Essa conversa aconteceu. Aconteceu. E do Prost dizendo que você se arrepende de ter, não sei, tido eu como companheiro na última etapa? Não, eu me arrependo de ter concordado que você fosse para a equipe no dia número 1. Ou seja, reconhecendo o que o Ayrton era rápido. Muita gente, Gabriel, não fala entre os jornalistas, e tem, para mim, ele foi o melhor. Muitos jornalistas não acham que ele tenha sido o melhor, mas é unânime que ele tenha sido o mais rápido. Mas não é a mesma coisa? Não, porque você pode ser muito rápido e você não saber, por exemplo, fazer um acerto de um carro, você não ser rápido em todas as pistas, você não ser tão calculista. Eu já também tive essa dúvida, porque eu falava, mas peraí, como ele era o mais rápido? Não, era o mais rápido, ele era imbatível numa pole position. O número de poles, eu acho que são 65 poles, mas o número de poles dele é absurdo. Claro que depois foi quebrado isso, até porque na época eram 16 etapas, hoje a gente tem mais de 20, 22 etapas, mas esses números do Ayrton eram muito impressionantes. E a gente se frustrava quando ele não largava na pole e quando não vencia uma corrida. Né? Hoje a gente não tem nem brasileiro, vai ter Bortoleto ano que vem, não podemos esperar muito na equipe. Qual é a equipe que ele vai correr? Então, é a Haas que vai ser a próxima Audi, né? Tá. Vai ser a Audi. Então, mas, de qualquer maneira, se ele fizer o que fez o Ayrton em 84 com a Toleman, que isso é muito bem retratado também na série. Isso, é isso que eu ia perguntar. Isso tá fiel, totalmente fiel. O que aconteceu em 84? Chuva, né? E uma coisa que eu escutei do Ayrton, eu escutei do Christian. Nenhum piloto gosta de correr na chuva. Nenhum piloto torce para uma corrida com chuva. Quem fala isso é mentira. O cara fala, pô, ando melhor na chuva, vamos torcer. Não, porque é uma encrenca. O cara não vê nada. O Wilson Fittipaldi falava para mim que em Interlagos com chuva, a freada dele era em cima da reduzida do carro que estava na frente. Ele escutava a segunda reduzida e ele começava a frear, porque não dá para ver nada. Vem um espirro, espirro, né? Um espirro d'água, ou seja, quem tá na frente é menos, mas você tá atrás de alguém, aquele spray é muito forte. Então ninguém gosta. Mas se estiver chovendo, alguns caras andavam muito bem na chuva. O Senna era um cara e o Rubinho era outro. Andavam muito bem na chuva. Então a corrida, e o Ayrton fala isso também na série, e a gente já tinha escutado isso. A corrida, ela nivela a tecnologia dos carros, mas não do piloto. A chuva, né? A chuva. A chuva, ela nivela o carro, mas não nivela o piloto. Aí mostra a diferença. A gente já viu esse ano algumas provas assim. Né? Choveu, cara, é espetacular por causa disso, porque toda aquela tecnologia embarcada, ela vai dar uma nivelada. O único contato que um carro tem com os milhões de tecnologia embarcados é o pneu. E quando você fala de chuva, você fala também de pneu e fala de pilotagem, de segurar o carro na mão. E o Ayrton sabia fazer muito bem isso. Outra coisa que eles mostram muito fiel, no começo da série, o Ayrton com o pai
Eles não contam a história toda, com o Milton, e mostra chovendo, o Ayrton tentando várias vezes andar no kart e rodando e tal. Mas tem uma história antes dessa. Eu tive a oportunidade, através de um super amigo, Edgar Melo Filho, que trabalhou muito tempo na Bandeirantes, e naquela época, Edgar da Bandeirantes, era o Lemir Martins da Quatro Rodas, e eram os meus maiores parceiros na pista, quem dividia quarto, então a gente conversava o tempo inteiro. Do seu Milton falando que o Ayrton, quando estava chovendo, no começo, ele não queria ir para a pista, porque ele achava que não era legal andar de kart, hoje não vai. O Milton fez exatamente o contrário, começou a levar o Ayrton só quando chovia. Interessante. Para ele aprender a andar na chuva, que era muito importante quando chovesse andar na chuva. E mostra isso incessantemente, o Ayrton rodando, não conseguindo, mas foi insistência do Milton para que ele andasse na chuva. Ele andou muito tempo na chuva e virou um craque na chuva. Né? Aquela história de treino, né? Eu tava comentando outro dia com o Marcelinho Carioca, tava lá na Jovem Pan, perguntei para ele, Marcelinho, por que a gente não vê mais gol de falta, né? Você concorda, Alba? A gente não vê mais gol de falta? Fala, porque os caras treinavam muito, Alex, treinavam muito. Então a história da Fórmula 1 não é do nada, não é sorte. É de treinar muito, se dedicar muito, né? E aí vem o resultado, o cara tem que ser bom. Mas é diferente um cara bom que se dedica muito a um cara bom que não se dedica. Você vai ver a diferença na performance. Então o Ayrton tinha excelência até no comprometimento dele com ele mesmo, com a performance dele. Não era a cobrança da equipe, não. Cobrança já tinha todo mundo, principalmente os patrocinadores, né? Mas ele se cobrava muito. Essa perfeição do Ayrton de buscar excelência, a gente viu sempre até o ano que ele morreu. E aí, o que vocês acham? A rivalidade com Prost era a mais emocionante. Eu me lembro da temporada de 1989, que ele bateu no Senna na última corrida, porque ele só precisava chegar na frente do Senna para ser campeão. E na temporada de 1990, foi a vez do Senna fazer o mesmo, porque a vantagem era dele. Se vocês querem saber mais da carreira e da vida do Senna, se inscreva no canal e aproveite, dá uma curtida, faça um comentário legal sobre o vídeo e compartilhe com quem gosta da Fórmula 1. Valeu!